Olá, estamos aqui mais uma vez neste lindo estúdio para gravar mais um podcast falando sobre eventos atuais, né? E o nome do nosso podcast é... Relógio. Como? Relógio. Bíblico. Bíblico. Né? Relógio bíblico, porque o tempo está passando. Sim. E hoje a gente quer tratar sobre um assunto que é muito interessante, é profético. E a Bíblia, ela é o jornal não de hoje, mas é o jornal de amanhã, porque já está tudo aqui descrito que iria acontecer. A Bíblia é um livro histórico, a Bíblia é um livro de princípios, mas a Bíblia também é um livro profético. Passado, presente e futuro. Talvez você não saiba, mas Hamas está na Bíblia. E o mais interessante de tudo é que Hamas está escrito lá no livro de Gênesis. Olha que coisa impressionante. A palavra Hamas, em hebraico, ela significa... Isso aqui é um rabino do período antigo. Ele dizia o seguinte, que ele viveu na Idade Média. Preste atenção aqui, que coisa interessante. Deu o seguinte significado. Hamas significa violência, derramamento de sangue, assassinato, sem lei, imoralidade sexual. Foi o que eles fizeram e é o que está acontecendo, gente, ao redor do mundo. Preste atenção. Eles mataram gente inocente, mataram crianças, mataram velhos, deficientes físicos, idosos, mutilaram corpos, queimaram corpos vivos. O pior de tudo, eu estava ouvindo ontem um documentário, eles estupraram mulheres Sim. vivas e também mortas. A coisa mais estúpida do mundo. E esta palavra, ela tem um significado profético. É interessante notar isso. Sim. A palavra Hamas, ela tem um significado profético. Preste atenção aqui e vamos analisar o que Jesus diz ali em Mateus 24, Sim. no discurso que ele fez no Monte das Oliveiras. Sim. E uma das coisas que mais chama a atenção é que Jesus, naquela época, ele disse o seguinte, olha, assim como foi nos dias de Noé, será também na vinda, ou perto da vinda do Filho do Homem. E o que significa isso? Vamos olhar aqui uma das características principais da época de Noé. Da época de Noé, o povo fala muito, casavam, davam-se em casamento e festa, etc. E não é isso, não. São causas, sim, são acontecimentos que existiam naquela época. Mas preste atenção. A palavra Hamas, ela é hebraico. É Hamas ou Hamas, né? Que puxa aqui até Hamas. Hamas. E para vocês entenderem o que está acontecendo, um grupo que não é praticamente um partido político, eles inventaram lá Sim. só para dizer que ganharam a eleição, mas em poucos minutos ou em poucas horas eles pararam o mundo. Acho que nunca existiu algo como isso antes na história. O mundo inteiro, dos norte a sul, leste a oeste, está falando sobre isso. Está acontecendo manifestações no mundo inteiro. E agora, olha aqui que interessante, gente. Gênesis 6, 9 a 13, o que diz? Esta é a história da família de Noé. Noé era um homem justo, íntegro entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Noé gerou 3 filhos sem cão Jafé. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência, cheia de Hamas. Olha que coisa interessante. Violência. E ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta, Deus disse a Noé, darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência. Por causa deles. Eu os destruirei como a terra. Agora, preste atenção, isso aqui é muito importante, que existe aqui uma profecia que o próprio Deus está dizendo. A terra se corrompeu, casavam, davam-se em casamento, e agora Deus diz o seguinte, olha, casar e dar em casamento, até que passa, mas a violência não dá. Porque Deus não criou um homem para ser violento, para matar um ao outro. Eu acho que Deus aqui, ele estava se lembrando do caso de Caim e Abel, não é verdade? E aquilo traz à sua memória
violência e sem sentido. O que está acontecendo hoje é um negócio estúpido. Porque a violência já vem o fruto do pecado da queda do homem, né? Exatamente. Então, o homem foi feito imagem e semelhança de Deus, e Deus olha para a sua criatura como que um pode destruir o outro, querendo tomar controle do outro. Isso foge do princípio, porque aí deixamos de parecer com Deus e começamos a se parecer um desvio, com o diabo. É um desvio natural. Eu estou lendo aqui um artigo de um psiquiatra brasileiro que fala que a necrofilia, que é o sexo com defuntos, com corpos, era mais presente na humanidade na antiguidade. Isso. E hoje já são casos esporádicos. O que me chama muita atenção e me deixa perplexo é que boa parte no mundo houve manifestações a favor desse movimento do Hamas. Isso. Quando que eles usaram essas táticas, parece que o mundo aplaudiu, né? Aplaudiu o que eles fizeram, né? Os atos que eles fizeram. É interessante. A gente precisa entender que isso aqui nada mais é, nada menos é do que um espírito maligno e mais do que qualquer outro ser no universo, o diabo sabe o que está acontecendo e o que está para vir. Então ele está trabalhando noite e dia e noite. Eu vou pedir para o Samuel mostrar aqui um pouquinho da violência. Mostra aqui o que aconteceu. Isso aqui não é normal. A CNN que documentou isso. Documentou isso aí. Dá uma olhada, que coisa impressionante. CNN has gathered chilling new insights and details on the Hamas assault inside Israel. Isso é um kibbutz, é uma comunidade com portão, né? Exatamente. Eles entraram nas casas, vocês obviamente devem ter visto já essas cenas, e tem cenas piores. E, inclusive, eu não sei se vocês ouviram, ontem eu estava assistindo, dentro lá do kibbutz trabalhava um rapaz, um jovem, né? Que era... Ele era palestino e ele tinha acesso a trabalhar dentro de Israel. Ele tinha dentro desses kibbutz ali daquela área. Então ele conhecia muito bem, foi ele que mapeou tudo. Ele mapeou tudo isso aí e já passou para os terroristas. O Hamas passou para a violência. É um negócio impressionante. Isso foram instruções aqui que foi pego com eles. Isso. Como atacar, como matar. Foi muito bem organizado, né? Olha aí. Eles tinham mapas de detalhes. É isso que o jornalista está dizendo, né? Que eles tinham os mapas, aí são os terroristas dentro lá dos kibbutz. E o povo dentro de casa, porque era um feriado judeu, não iam sair, sabiam que eles estavam dentro da casa. E nós estamos falando das 7 da manhã aí, né? Exatamente. Há de se dizer que houve aí uma falha terrível, né? Sim. Da inteligência de Israel. De inteligência de Israel. E também como é que fala? Da segurança ali do local. Então é uma coisa impressionante o que aconteceu nisso aí. Mas, gente, isso aqui já estava na Bíblia. Sim. Então não há como você fugir disso. As profecias, elas vão se cumprir. Olha aqui o que tem no livro de Salmo 140 e versículo 1. Livra-me, Senhor, dos maus. Protege-me dos violentos. Isso aqui é Salmos. Sim. Olha aqui Isaías 6,18. Não se ouvirá falar mais de violência em sua terra, nem de ruína e destruição dentro de suas fronteiras. Os seus muros você chamará salvação e as suas portas louvor. Aqui Deus já está levando o povo para um futuro que na época era muito distante, mas hoje, pelo que está acontecendo, gente está vendo que está chegando. Salmo 140 fala 3 vezes sobre violência. Protege-me, Senhor, das mãos dos ímpios, protege-me dos violentos que pretendem fazer-me tropeçar. Que os difamadores não se estabeleçam na terra, que a desgraça persiga os violentos até a morte. Isso aqui é Davi, um homem que experimentou todo tipo de violência, e tem pessoas que falam que Davi era um guerreiro muito bem preparado, bruto, vamos dizer assim, um cara, né, que ia para cima, sanguíneo, mas ele sabia com que ele está tratando. Sim. E a maior pergunta que existe hoje, o pessoal discute, quem são os palestinos? Sim.
que eles estão fazendo ali? Da onde vieram? Era um país, Palestina, que foi tomado por Israel. Israel dominou Palestina e prendeu eles lá. É uma confusão, mas aí você vê na Bíblia, se eu não me falha a memória, eu vou ver aqui, fala muito sobre isso ali quando o povo, principalmente Josué, Moisés, quando o povo foi conquistar a terra, o que Deus disse ao povo de Israel, olha, elimina este povo, tira totalmente esse povo da terra. Por quê? A gente também não entende isso. Este povo que estava ali, os Eus, Eveus, Amorreus, Jebuseus, Cananeus, eram pessoas extremamente idólatras. Sim. Eles eram tão idólatras que algumas facções ali, algumas regiões, eles ofereciam seus próprios filhos em sacrifício. O culto deles era uma coisa, uma aberração. E depois você encontra até aqui na América Central, América Latina, o mesmo tipo de culto a divindades. Sim, é uma os coisa, maias, os astecas. Aztecas, é uma coisa impressionante. Então, na realidade, o que está acontecendo hoje é cumprimento de profecia. Lembre-se disso. Deus, ele zela pela sua palavra para cumprir. As palavras de Deus não vão passar. O próprio Jesus disse, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras, a dele, e ele estava falando ali como filho de Deus, mas também ele estava no princípio com Deus, ele era a palavra, né? Então é interessante que nós temos que entender que o que está acontecendo é cumprimento das profecias e nós estamos vivendo simplesmente no fim dos tempos. E as pessoas falam, pastor Gidalt, isso é o quê? E tem gente dizendo, não, isso é o princípio de dores, é isso e aquilo outro, porque Jesus disse quando ouvir falar em guerra... Era o princípio das dores. Mas já não é mais princípio, porque isso já está acontecendo há um bom tempo. Nós já estamos caminhando... E está apertando. Está apertando para uma segunda etapa. É isso que o pessoal não entende. Eu não sei se vocês estão aí a par, mas o que está acontecendo nessas universidades aqui americanas é uma coisa impressionante. Fundadas pelo cristianismo. Harvard é o maior exemplo do mundo, a maior universidade, a mais importante do mundo. Sim, foi um pastor que criou para preparar missionários para pregar o evangelho. E hoje são universidades ateístas. Seculares, extremamente seculares. E agora o que mais chocou o mundo que eles estão apoiando esse tipo de gente. Né? Não é pela causa palestina, né? É bom a gente enfatizar isso porque existe um povo ali, não é etnicia, porque eles são árabes, mas eles estão ali, né, sendo oprimidos por causa desse grupo que tomou o poder, rouba todo o dinheiro deles, todo o dinheiro que é enviado para infraestrutura, eles vão lá e compram armas, constroem túneis e aquela coisa horrível. E agora as universidades, vamos dizer assim, como nós estamos falando, elas vão apoiar esse tipo de gente. Estão patrocinando manifestações dentro da faculdade, praticamente fazendo com que a Bíblia diz que nos últimos dias, né, haveria a apostasia. E é o que nós estamos vivendo hoje, né? Hoje a nação americana, que foi a maior nação evangélica, hoje ela está quase 64%, se não me engano. Não, 48%. É de 75% para 40%. Está se abandonando o evangelho. Quem nasceu no ano 2000 para cá, só 3% está na igreja. Então, hoje, os Estados Unidos é uma nação que vive, infelizmente... Uma frieza espiritual, né? Seria a nova Europa, mas isso aí também está na Bíblia. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E aí engloba muita coisa. O papel da mãe, da mulher... que criava os filhos, ela teve que sair para trabalhar. Hoje as crianças são criadas, ninguém nem sabe como. A figura do pai também, o inimigo trabalha incessantemente para a destruição da família. Eu acho que a minha posição hoje é que a família está destruída. Sem dúvida. Sem dúvida. No mundo inteiro. Dela, Porque o que era normal se tornou antiquado, né? Antiquado, porque assim, por exemplo, também tem uma pesquisa que até os anos 70... 75% das famílias tinham pai e mãe dentro de uma casa. Hoje é 35%. Não precisa falar mais nada. Destruição da família. Então, a célula da sociedade, que era a família, foi destruída, é o plano do inimigo de nossas almas. E agora, com a família destruída, a plataforma, como o pastor Gidalt falou, essas coisas a gente não pode orar muito para acessar, porque é o início de um acontecimento que Jesus
avisou. Já previu. A E Bíblia os e profetas, Sim. todos avisaram e estamos E vivendo. não tem como fugir. Então, é interessante aqui, citando sobre a família, a gente voltar um pouco para o problema da Palestina. Vamos voltar aqui. A Palestina, o povo fala Palestina free, free Palestine. Você vê aí o pessoal gritando free, free Palestine, free, free Palestine. Mas, na realidade, a Palestina, ela não existe. É isso aí. É um grupo de pessoas que ficou por ali e a gente vai estar falando sobre isso no próximo programa. As nações vizinhas se livraram, que ele era um povo difícil. Era um problema. Problema para todas as nações que eles tiveram, e todos que tentaram controlá-los não conseguiram. E há de se dizer que eles eram livres. Em 2005, Sim. foi entregue, nós já falamos no outro programa, vamos repetir de novo, aquele ministro Ariel Sharon, ele não quis mais administrar principalmente a faixa de Gaza, passou para os palestinos. E é interessante, eu falei aqui, eu visitei lá quando eu fui no ano de 98, eu entrei ali na faixa de Gaza. Uau. Era até tranquilo, dava um pouco de medo, mas era tranquilo. São pessoas boas, pessoas alegres, tudo, só que eles não têm uma ideologia que possa transformar essa ideologia atual, que é de ódio, de violência, que se você morrer, se você destruir, você vai para o paraíso, vai ter 72 virgens, você vai ter O que pega ali agora, hoje em dia, principalmente essa galera nova que está nascendo naquele lugar, só vendo destruição, é que não se ensina a verdade. Se faz uma ideologia na mente. Se ensina... De ódio, Ó, né? nós estamos aqui, somos pobres porque tomaram nossa terra e inventam mentiras. Eles acreditam, eles nascem criados naquela mentira. Os Exato. desenhos Então aquilo se animados torna que verdade para eles, né? foram vazados aqui pra eles. Então no próximo programa a gente pode falar um pouquinho mais sobre a origem dos palestinos e a sua etnicia e sua origem, né? Para poder entender um pouco quem são eles, né? Eu vou aqui só avisar que a gente está aqui nos Estados Unidos e muitas vezes vocês vão ver palavras aqui trocadas, é que a gente às vezes traduz direto do inglês, né? Pro Pro português. português e vice-versa. Então, às vezes sai uma palavra, etnicia, acho que é etnia, né? Etnia, Se não me verdade. falha a memória. Eu também falei uma palavra antes, que subscreva, mas Inscreva-se. Inscreva-se. Então é por causa do nosso dia a Português e dia inglês. aqui, o português e inglês. Mas é interessante entender, voltando aqui rapidamente, que os palestinos eles estavam livres ali, principalmente na faixa de Gaza, para ter um governo fantástico, porque a Europa ajuda, o mundo árabe ajuda, mas eles não quiseram tanto que não teve ali um governo que administrou aquilo. E eles elegeram livremente o Hamas. Ali você nunca vai entender. Só um exemplo aqui, rapidamente. Eu estive naquela nação de Singapura, que é um estado. Singapura era uma vila de pescadores que foi deixada de lado, acho que pela Indonésia, quando recebeu a libertação, a liberdade lá da Inglaterra. E aí o que eles fizeram? Chegaram, a gente não quer vocês, porque não interessam a ilha. E aí um homem, eu não me lembro o nome dele, eu li a história, ele juntou todo o povo, mudou o idioma e hoje é uma das nações mais bem-sucedidas do mundo e próspera. Então não há desculpa, porque só ali no mar Mediterrâneo, eu tive lá, é lindo a costa da faixa de Gaza, ali com hotéis e turismo, eles poderiam sustentar toda a população e viver tranquilo. Então, na realidade, é aquilo que Cleito falou, né, Cleito? Sim. Eles são enganados. E a verdade é que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A pior coisa que existe é você acreditar pensando que está certo. Isso é o maior engano, que é o engano de manipulação que foi usado pela serpente, por Lúcifer, para enganar a Eva, e hoje o mundo está todo nesse problema. O espírito de manipulação. E nós entendemos que o espírito do anticristo está vivo, ativo, apenas esperando a mente ou a pessoa que ele vai usar, que vai controlar durante um pouco período de tempo essa terra para que o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, Jesus, o Messias prometido, Aleluia. venha, estabeleça o reino milenar de Deus. E você, então, que está aí nos assistindo, lembre-se disso. Não fique apavorado, não fique desesperado, não fique com medo. Você que é crente evangélico e quando ouve falar em profecia você fica com medo, eu quero te dizer que você precisa mudar essa sua mentalidade.
Porque o povo judeu, eles estão pregando o seguinte: a nossa redenção está próxima. Os muçulmanos estão dizendo o 12º Mahdi, né? Mahdi está chegando, que é o Messias deles. Isso. E nós já temos o nosso Messias, que ele veio, se tornou homem, morreu na cruz do Calvário para perdoar os seus e os meus pecados. E a Bíblia diz que Jesus Cristo é o único caminho, a verdade e a vida. Todos os outros líderes, eles tentaram mostrar a verdade, tentaram mostrar o caminho, mas Jesus, ele foi enfático e disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, abra o seu coração onde você estiver. Deixe que a paz de Cristo invada o seu ser, que a paz que o mundo não conhece possa estar na sua mente, no seu coração. E você, neste momento, se quiser fazer e tomar uma decisão tão simples, você aceitar a Cristo como seu Salvador. Faça uma oração dizendo: Deus, eu quero aceitar a Ti como meu Criador, a Teu Filho Jesus Cristo como meu Salvador, e eu quero receber agora na minha vida o Espírito Santo de paz. Escreve o meu nome no livro da vida, porque a eternidade é mais real do que posso imaginar. Este mundo visível, ele um dia vai acabar e nós vamos passar para o mundo invisível, que é o mundo eterno. Eu peço que Deus abençoe a sua vida, divulgue este podcast, esse programa com outras pessoas, porque o maior problema da humanidade, eu gosto sempre de dizer, não é o horário o dia, por exemplo, do arrebatamento, sim, essa guerra, aquela guerra, o que vai acontecer, mas o maior problema do ser humano é que ele pode morrer a qualquer momento. Se você morrer agora, para onde você vai? Você que vive uma vida de pecado, você que vive uma vida de engano, você que conhece a verdade, está na hora de você parar, porque os sinais estão nos dizendo que nós estamos chegando ao momento da redenção. Amém. Não olhe apenas para as lutas, problemas e guerras, mas olhe para o momento em que a nossa redenção, a nossa restauração vai chegar. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Beijo.